Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. A gente está iniciando aqui mais um AlphaCast, programa feito para vocês, nossos internautas, ouvintes, enfim. Iniciando mais uma programação para a gente poder contar histórias e ouvir histórias boas. Comigo aqui, professora Josi, mais um dia, coisa boa, né? Oi, Breno, muito feliz de estar aqui. E hoje nós temos histórias muito boas para ouvir, vindas de uma pessoa muito querida que eu conheci, né, na pós-graduação. É a Mariane Ribeiro, mas eu nem vou apresentar a Mariane, vou deixar ela própria se apresentar, porque ao longo do programa ela vai responder várias perguntas, vai contar várias histórias. Então, Mariane, a palavra é sua. Me conta um pouquinho. Você, quando era pequenininha, assim, tinha aquele sonho de alguma coisa, de onde você queria chegar? Como é que é? Me conta um pouquinho como é que foi esse sonho de criança até você chegar, né, no momento que você está hoje. Bom, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sempre me apresento como Mari Ribeiro. Eu sou diretora e CEO criativa de uma agência de branding. Então, a gente trabalha com foco em estratégias de branding para pequenos e médios negócios. E, Josi, olha que pergunta interessante, né? Quando eu era pequena, esses dias eu estava fazendo um exercício. Esse exercício que a gente faz para lembrar. E eu lembro que eu queria ser empresária e turista, porque na minha cabeça turista era uma profissão. Muito bom. Então, olha para você ver a inocência, né? Eu lembro que eu queria viajar o mundo, viajar muito. Já que os meus pais não gostam de viajar, eu falei, gente, eu quero conhecer o mundo. Então, eu vi ali na minha infância já essa ideia de ser empresária, porque lá, desde quando eu era pequena, o empresário, na minha cabeça, era uma pessoa que tinha liberdade. Então, já tinha isso muito forte. E foram as duas coisas assim, que eu resolvi seguir e hoje faço isso, né? Talvez não viajando como eu gostaria de viajar, porque eu entendo que o negócio está se desenvolvendo e ele exige de mim essa presença, mas entendendo que já estou me preparando para fazer esses movimentos de mais viagens, de tirar férias, né, a cada 3 meses, periodicamente. Isso eu quero fazer para que a gente associe a ideia de ser um empresário, mas também focar na qualidade de vida. Então, eu fiquei pensando aqui que existem pessoas que são turistas empresárias também, né? E talvez seja até um mercado que está crescente, né? Da pessoa que viaja, talvez vende produtos nessa viagem, até o ato de viajar, a agência e tudo, né? Você trabalha com esse tipo de mercado também? Olha, a gente ainda não fala que a gente não está aberto a esse mercado, mas é uma coisa que a gente pode pensar, né? Eu fico sempre tentando abraçar o universo do branding, porque é nessa área que a gente se posicionou, que a gente está construindo a nossa reputação, mas tudo que a gente puder associar ao branding, a gente está trazendo para o escritório. Você me trouxe uma ideia super bacana, boas, um insight, hein? Eu falo porque eu sigo muitas das redes sociais, eu acho muito interessante, né? Eles vendem cursos de língua estrangeira, eles vendem hospedagens. Eu falo vendo na proposta de estar nesses lugares e falar deles, né? Eu estava te acompanhando na sua rede social e eu vi que você também trabalha muito essa coisa da imagem, né? Imagem corporal. E hoje você é alguém que se preocupa 100% com a sua própria imagem? Eu acho que a gente precisa se preocupar porque a nossa imagem, ela vende a todo momento. Então, assim, até quando você está em casa, quando você vai ao supermercado, você tem que se preocupar. Porque, às vezes, você está sendo observado sem perceber. Então, eu falo assim, Goiânia é uma cidade pequena. Do nada, você encontra uma pessoa que faz um tempão que você não fala ou não conversa. Então, imagina você estar de uma forma que não é apresentável para essa pessoa, né? Que não é bacana. E ela vai lembrar, nossa, mas o que aconteceu? A Mari está sempre ali nas redes sociais, tão organizada visualmente, e aqui ela está assim. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, em todos os momentos do dia. Obviamente que se você vai numa empresa, você tem uma vestimenta. Se você vai no supermercado, você tem uma outra vestimenta, mas eu acho que a gente tem que se preocupar. E essa questão, né, Breno? Eu acho que você também deve vivenciar um pouco isso. A gente que é professor, acho que você corre ainda mais risco de encontrar alguém conhecido, né? Assim, pessoas que... às vezes a gente deu aula
para aquela pessoa um semestre, a gente nem lembra exatamente da pessoa. Mas, de repente, você sai, né? E aí aquela pessoa topa com você, lembra a professora e tal. Então, é importante mesmo. E, Mari, já aconteceu alguma coisa nesse sentido, assim, já de você, ou ter alguma história interessante sobre essa questão de construção de imagem? Você já trabalhou isso em relação a uma outra pessoa? Ou você acha que a gente, primeiro, justamente, você trabalha isso mais com a questão pessoal, né? Assim, da sua imagem mesmo, ou você já trabalhou isso com terceiros, assim? A questão da imagem pessoal, o que a gente faz no escritório? A gente trabalha a marca pessoal daquela pessoa, então a gente define uma estratégia, a gente entende qual que é a visão de mundo daquela pessoa, o que ela acredita, o que ela não acredita, valores, tudo isso. E aí, a gente constrói toda essa estratégia para ela ser percebida da forma com que ela quer ser, né? E aí, a parte da imagem pessoal em si, a gente não faz, mas a gente tem uma pessoa que lá no escritório que faz, que entende, que olha para a estratégia que a gente criou e ela desenvolve essa imagem pessoal a partir dessa estratégia. O mais importante da gente pensar é que a gente precisa ter uma conexão. Não basta só uma imagem pessoal e não basta apenas uma marca pessoal trabalhada. A gente precisa aliar os dois. Porque quando a gente fala de brand, a gente está falando de um binômio que é essa estratégia mais o visual. Como é que você mostra que você está diferente? Através do seu corte de cabelo, através das roupas. Quando você faz um posicionamento ou um reposicionamento, a gente tem que mostrar isso visualmente para que as pessoas olhem para você e percebam que você está diferente. E ao conversar com essa pessoa, ela vai entender. Mas a primeira coisa que impacta é essa imagem. E quem é resistente a mudar? Porque tem muita gente que né? Que acha que a sua personalidade ali é mais forte. Eu tenho umas resistências com a minha imagem. Tem coisas que eu não quero mudar, né? Até nesse contexto de ser professor e falar, não, tô aqui mesmo, estou vestido assim. Mas tem gente que precisa profissionalmente dessa mudança, né? Como é que você faz? Você convence essa... Então, vai dar o segredo do sucesso agora. A gente olha assim, ó. Existe o mundo ideal e existe a realidade de cada pessoa. A gente avalia dentro dessa conversa que a gente tem com o cliente, o que você abre mão, o que você não abre mão. Porque a ideia não é pegar a sua imagem e colocar um terno em você, porque isso não vai casar com a sua personalidade, com aquilo que você é, com aquilo que você acredita. Então, a gente olha para esse cenário e a gente desenha essa estratégia de uma forma que vai conectar, né? Porque a estratégia ela não pode ser falsa. Ela precisa estar conectada com quem você é. Não adianta você me colocar aqui como uma descoladona, que eu não sou assim. Uhum. Então, a minha imagem, o meu perfil é diferente. Da mesma forma que não adianta colocar um terno em uma pessoa que é descolado. Essa estratégia, para ela funcionar, ela tem que estar conectada. Por isso que a gente faz um estudo, assim, bem profundo da pessoa, dessa autenticidade, porque ela não pode perder isso. Por mais que seja estratégico, ela não pode perder isso à medida que ela vai caminhando. E tem gente que claramente você observa que ela não está encaixada naquele padrão, né? Você já teve algum cliente, algum parceiro que você mudou assim da água para o vinho? Você consegue relatar pra gente? Eu acho que eu mesma, eu sou esse exemplo. Você foi a primeira pessoa, né? Sim, porque o que a gente lá no escritório faz? Primeiro a gente faz internamente, funcionou, depois a gente parte para levar isso para o cliente. Porque a gente sabe. Quando você vai vender isso, a pessoa vê no seu olho aquele brilho, aquela certeza de que, olha, se você olhar a minha foto, eu vou te mostrar como que eu era. Conta pra gente, então, quem era você e quem é você hoje. Mari era muito tímida, muito retraída, insegura. Hoje, eu tenho essa propriedade na fala, eu já consigo me comunicar de uma forma melhor. Antigamente, eu tinha uma imagem muito de menininha. Então, assim, ninguém contrata uma menininha para fazer uma estratégia de marca pessoal ou de empresa. Não, todo mundo que contrata um homem ou uma mulher, uma pessoa que está ali bem posicionada. Então, dentro disso daí, eu falo assim, gente, eu sou o meu maior case. Não adianta vender o outro, porque quem a Mari era 3 anos atrás, até 2 anos atrás, e quem ela é hoje, gente, é uma mudança drástica. Não vou falar nem que é 360, porque 360 você volta pro lugar. Mas, assim, 180. Uma mudança geral, assim. Eu era loira, a Josi me conheceu, eu era loira. Mas aí, o que você vai descobrindo? O loiro, pro seu tom de pele, ele não funciona.
O olho ele tem que destacar mais. Então, quando você traz um cabelo loiro, ele chama muita atenção para uma determinada parte do seu corpo. Então, isso daí são estratégias que você vai entendendo e vai criando à medida que você vai amadurecendo nesse processo. Então, é muito bacana. Você consegue dizer, assim, já que a gente está fazendo esse resgate, você consegue dizer onde você quer estar? Porque você já sabe quem você era, quem você está sendo agora, mas você consegue se projetar daqui 10 anos? Você sabe onde você quer estar? Em 3 anos eu quero ser referência no estado e em 5 anos referência nacional. Em brand, nessa parte voltada para os pequenos e médios negócios. Não quero estar ali no meio de atender grandes clientes. Se acontecer, é uma coisa assim, não é estratégico, intencional do escritório, mas a ideia é ajudar cada vez mais autônomos, porque eles estão desamparados, e ajudar esse pequeno também, porque ele tem chance de crescer. A gente tem um case de sucesso no escritório, que o cliente ele começou pequeno. Quando a gente assumiu a comunicação deles... Gente, quando eu falo de comunicação, eu não estou falando só de redes sociais. Até definir o padrão de atendimento, o script de vendas de uma sanduicheria. Em 3 meses, a gente dobrou o faturamento deles. Então, eles tinham 40 mil de faturamento. Em 3 meses, eles bateram 90 mil, mais do que dobrou. Então, o brand, de uma forma muito estratégica, ele cresce os negócios. Então, o objetivo é fazer esse pequeno crescer, despertar esse olhar, né, para essa estratégia e fazer ele crescer para alçar, né, outros voos. E o objetivo é melhorar a vida desse cliente, melhorar esse negócio, que é o que o brand faz mesmo. E assim, você está contando justamente o seu foco, né? Que tem esse nicho aí dos clientes um pouco menores, enfim. Mas eu sei que nem tudo são flores na vida de um empreendedor, né? Então, assim, ao longo dessa jornada, quais foram, assim, os maiores ou o maior desafio, assim, que você já enfrentou? Alguma coisa, assim, que já deu muito errado? O que aconteceu? O escritório, ele tem 3 anos e meio. Acho que por 3 anos deu tudo muito errado. Tudo muito errado, assim. Dificuldade financeira, dificuldade com sócio, porque eu tinha uma sociedade, finalizei isso daí. Eu falo assim que, é engraçado, as pessoas olham pra gente e projetam em nós, assim, talvez a imagem do sucesso. Mas eu errei tanto para chegar aqui e erro todos os dias tentando acertar. Mas o que eu falo, assim, as crenças limitantes do seu CPF, eles podem prejudicar o seu CNPJ. Porque quando você monta uma empresa, você não está preparado, você não foi preparado para gerir uma empresa, para pensar como administrador, como empreendedor e como empresário, que são 3 figuras diferentes. Eu acho que um dos maiores erros que a gente comete somos tecnicamente muito bom em alguma coisa, e aí fala, nossa, eu vou montar uma empresa porque eu sou uma ótima designer, porque eu sou um ótimo médico. Só que existe ali números para você avaliar, precificação para você fazer, orçamento você tem que entender de vendas. É um conjunto de conteúdo que você precisa ter para abraçar esse técnico também. E que muitas vezes a gente não olha para isso. Você falou lá atrás que você sempre teve um sonho de ser empresária, né? Que já era uma coisa que estava na sua cabeça. Quando é que você teve esse start, assim? Que você começou a viver esse momento e viver esse pesadelo junto, né? Porque é um pesadelo também empreender, né? Sim, tem seus desafios. Eu trabalhava numa empresa foi a última empresa que eu fiquei lá, eu fiquei durante 5 anos. No 2º ano, eu já entendi que eu precisava me organizar financeiramente para fazer esse movimento de empreender. Eu tive muito medo e eu segurei muito essa saída. Eu sempre falava assim, nossa, não tenho dinheiro suficiente, não tem. E fui montando a minha reserva. O que eu fiz? Paralelo. Eu trabalhava na empresa e pegava freela. Então, eu trabalhava assim, das 8 da manhã às 10, 11 horas da noite, fazendo projetos, juntando o dinheiro. Nesse período, eu juntei 93 mil reais e ainda achava que não tinha o dinheiro suficiente para empreender. Era uma empresa do mesmo segmento que você tem hoje? Sim, na mesma área, na área de cosmético. Lá o foco era muito embalagem e identidade visual. A parte de brand a gente fazia bem pouco, mais internamente. Então lá eu entendi
que aquela rotina era muito exaustiva e eu queria novas possibilidades, queria viver novas experiências e eu queria viver algo novo. Queria poder fazer uma coisa, um trabalho significativo. Eu sempre tenho comigo assim, um trabalho significativo para o mundo, fazer alguma coisa que seja legal, não só pelo dinheiro, que eu penso que ele vem como consequência. Então, durante esse tempo que eu fiquei na empresa, eu fui me estruturando financeiramente e aí veio a pandemia. Eu falei, gente, estava cheia de freela para fazer aquela loucura e a empresa acontecendo ao mesmo tempo lá, né, lá no CLT. E aí eu falei, gente, se tá tendo esse tanto de projeto por fora, imagina se eu pedir conta, sair, eu vou conseguir atender todo mundo. E foi o movimento que eu fiz. Eu saí em junho. Assim, os 6 primeiros meses foram ótimos, gente. No meio assim, da pandemia, junho daquele 2020. 2020. Olha. Corajosa. Gente, as pessoas falavam que eu era corajosa. Eu, que isso? Não sou, não. Eu sou muito corajosa. Então, assim, eu saí com essa reserva muito bem montada, estruturada, e os 6 primeiros meses foram ótimos, gente. Assim, no primeiro mês, só para vocês entenderem, eu fiz 15 mil reais. Falei, nossa, que tanto de dinheiro, nunca fiz 15 mil reais na vida. E aí, no segundo mês, da mesma forma, terceiro também, foram melhorando as coisas. Quando virou o ano, aí começou. Bom, entender sazonalidade. O janeiro não é um mês bom de fechar negócio, porque o pessoal tá assim. Aí eu fui entendendo e os desafios começaram a vir. Mas, assim, sempre tive comigo que precisava separar a pessoa física da pessoa jurídica. Eu tinha um escritório físico. Lá na pandemia, eu entreguei, né? 1 ano e meio depois eu entreguei, porque eu fui entendendo também que o cliente não valorizava aquilo ali. O mais bacana, eu acho que à medida que você vai caminhando, você vai entendendo o que o cliente valoriza, o que é valor para ele. E nesse movimento, eu fui entendendo como que eu podia agregar mais para a vida desse cliente, como é que eu poderia resolver a vida dele. Então, hoje no escritório, a gente trabalha com várias soluções. Se o cliente quiser entrar e ficar só com a gente consegue resolver os problemas dele. Mas é uma coisa que eu falo assim, ele precisa entrar pela porta do branding, porque só assim ele vai entender que todo o projeto, todo o movimento de marca, ele é estratégico e intencional. Nada que a gente faça pode ser feito sem estratégia. Você acha que é possível empreender sem errar? Nunca. Sem bater com essa cara na parede? Nunca. Não, né? Olha, Breno, eu vou te falar uma coisa. Quando eu estava fazendo minha pós, todos os projetos da pós eram voltados para minha empresa, porque eu comecei como Mariana Ribeiro Branding. E assim, tinha plano de comunicação, tinha plano de negócio, tinha plano de tudo que você imaginar. Só que quando você vai para a realidade, aí você olha e fala, tá, e agora o que eu vou fazer com esses planos aqui? É totalmente diferente, gente. Então, eu estava preparada financeiramente? Estava. Eu estava preparada, né, com a empresa? Também estava. Mas eu errei tanto e coisas assim que eu jamais imaginava. Eu acho que o ato de empreender é um processo de autoconhecimento. Você vai entendendo as suas crenças, onde você está errando, o que você está fazendo que está atrapalhando o seu negócio, o que você tem que mudar para você melhorar. Então, é um desafio. Tanto empreender como se autoconhecer. Eu escutei 2 vezes você comentar alguma coisa sobre ajudar, sobre querer fazer algo em troca sem ser de dinheiro. Me parece que você tem uma noção social, né? Você pensa muito nisso. Igual não pensar numa grande empresa porque você quer ajudar o pequeno. E assim, eu sei que tem que pagar as contas, né? Sim. Mas você tem planejamentos de fazer tipo um trabalho voluntário nesse sentido? É alguma coisa da empresa ou até sua? Quem que falou sobre isso? É o CPF ou o CNPJ? Eu faço um trabalho voluntário, meu CPF. É um projeto que se chama Instituto Dons, que a gente trabalha voltado para a mulher, para preparar essa mulher para ela assumir a liderança tanto na igreja quanto na sociedade. Então, eu já faço isso. E tem um outro negócio também que eu acabei de me tornar sócia, é recente isso, um projeto que vai vir para mudar o mercado de pet, que eu nem posso falar sobre isso por enquanto, mas é um projeto muito voltado também para ajudar instituições, não só, né, na área de pet, mas ajudar pessoas a se desenvolverem também. À medida que o negócio for crescendo e for se desenvolvendo, a gente quer apoiar esse tipo de ações sociais.
Porque eu acredito que a gente está no momento que a gente tem que se abraçar. Isso é todo mundo, assim. Obviamente que se você não tá bem, não tem como você abraçar o próximo, né? Mas a gente está se estruturando e a gente precisa crescer juntos. Eu nunca quis crescer sozinha, porque eu também nem acredito nisso. Acho que a gente precisa trabalhar de uma forma conjunta, que as ideias fluem mais, a gente tem novas soluções, novos insights. O sozinho, eu acho que a gente não precisa ser solitário. Uhum. Mas o sozinho, você não diz em relação à empresa. Você tem sócia hoje? Sócios? Não, na Brands, não. Eu sou sócia de um outro negócio. E você teria um sócio na Brands de novo? Olha, eu busquei um sócio ano passado, mas não encontrei alguém no perfil, porque a pessoa ela precisa amar aquilo que você ama. Porque em meio à dificuldade, o que sustenta é o seu propósito, é aquilo que você acredita. Porque empreender não é fácil. É muito mais desafios do que glórias, né? E você tem que estar preparado. Eu não achei essa pessoa. Se eu achasse, eu acho que valeria a pena dividir essa jornada. Parece relacionamento, né? Parece. Dizem que nosso teu sócio é igual ter casamento, é a mesma sim. coisa, né? E você precisa ter muita consciência dos erros daquela pessoa, dos acertos, do que ela valoriza. E você tem que ter um ponto de semelhança entre os dois, porque senão eu acho que as coisas não fluem. E aí, para a jornada também funcionar, eu sei que às vezes acontecem muitos erros, mas a gente também, depende a abordagem que a gente tem em relação a esses erros, né? Tem alguma coisa, assim, às vezes engraçada, alguma coisa que foi um erro, mas que depois você riu, assim, da situação, que aconteceu, assim, de inusitado ao longo desses anos? A minha formação é em design, né? Eu sou formada já há 12 anos. E, gente, eu cometi um erro, assim, cruel, horrível. Quando eu trabalhava nessa empresa, a gente foi fazer uma ação na pecuária de Aparecida. E eu montei um mini manual, assim, só para eles usarem para fazer os pontos de contato, né? E eu coloquei o logo. Em uma das versões, eu coloquei assim, usar este último caso. Aí tinha o logo, embaixo, usar este último caso. Gente, pois o povo imprimiu esse negócio e colocou em todos os pontos de contato do evento de Aparecida, da pecuária. E o dono chegou lá, tava assim, a marca, usar este último caso. E imprimiu tudo e já tinha sido... Imprimiu tudo, o trem ficou lá um dia. Foi uma loucura. Eu falei, gente, o cara da gráfica, ele não entendeu o que era, só retirar isso aqui. Foi, assim, uma tragédia, mas a gente conseguiu reverter isso. E no outro dia, no segundo dia, teve que trocar, imprimir tudo de novo e fazer todas as trocas. Tudo. Sim, não dava pra ficar do jeito... Queima a marca, gente. Às vezes você cria uma outra estratégia do último caso. Eu não sei, também só pensei. Faz uma outra campanha em cima do erro. Eu trabalhei numa empresa que tinha um papel de parede dessas imagens que você pega da internet e tinha assim, coloque aqui a sua foto. E eles imprimiram todos esses assim, sabe? Coloque aqui a sua foto. E era o lugar para colocar, né? Muito bom pensar nisso. Você tem algum erro assim que você acha que... Enfim, porque isso talvez é um erro mais técnico, né? Também não é uma culpa só sua. No final acaba sendo, porque você é responsável, né? Sim. Mas alguma coisa que você falou, cara, vou fechar a empresa. Deu errado, não tem mais como. E aí, de alguma forma, você conseguiu reverter isso? Quando eu finalizei a sociedade. Foi o momento que eu falei, eu vou fechar essa empresa, porque finalizar uma sociedade, você vive um luto. Eu entreguei o escritório físico, que era uma coisa assim, que era o meu sonho. Eu acho que, eu não sei se as pessoas montam o escritório físico pelo cliente. Eu montei por mim, porque eu queria ter mesmo. Foi um momento, assim, que eu tive muitos gastos, né? E aí, tava comendo da minha reserva financeira e eu preocupadíssima. E aí, eu falei, gente, olha, eu vou fechar. E teve um outro momento também, que foi antes de passar pela transição, né? No último mês, assim, de Mariane Ribeiro Brand, eu falei, gente, eu não dou conta mais, se a empresa não virar até outubro, isso ano passado, se a empresa não virar até outubro, eu vou buscar um trabalho CLT, porque eu já não aguento mais. Porque se tem uma coisa que me deixa preocupada e que eu fico sem dormir, gente, é o tal do financeiro, é o tal do dinheiro. Porque você tem que honrar seus compromissos, você tem que...
a empresa tem que dar lucro. Sim. Ela tem que fazer dinheiro. Então, não sei se eu amadureci o que aconteceu, mas magicamente as coisas começaram a fluir. Aí a gente começou a pegar projetos de brand, que antes estava muito difícil de pegar, projetos de embalagem, e as coisas foram acontecendo. Você tem alguma referência, assim, de quem que você segue, que você acompanha? Porque você está o tempo todo se atualizando também, né? E eu acho que o empresário tem que estar o tempo todo se atualizando, né? Tem alguém que você acha que é referência no que você faz, assim? Aqui de Goiânia, eu gosto muito dos meninos da BR Bauen, que eles também são formados pela PUC. O Francisco, ele formou uma turma antes de mim. Eu assisti ele apresentando o TCC deles. Então, eu gosto muito da abordagem, da forma com que eles trazem todos os projetos. Agora, uma referência nacional, eu acho assim, que é uma referência para o Brasil todo, é a Ana Couto Branding. Que ela faz grandes projetos e, assim, são projetos incríveis. E também me inspiro porque é uma mulher que está ali à frente, né? Se ela chegou lá, você olha e se vê capaz de chegar também nesse nível de referência. E como é que você se observa como na sua maior característica, assim? O que a Mari tem de maior valor? Eu sou PhD em resiliência. Eu caio, mas eu levanto. E eu vou, assim, ao fundo do poço, mas eu saio de lá. Você pode perguntar. Não, era agora, assim, depois que você viveu tantas coisas assim, se você voltasse lá atrás, nem que seja nesses 4 anos, né, de empresa, 3 anos e meio, você falaria o quê, assim? Que conselho você, de acordo com tudo que você viveu, você falaria para si mesma, assim? Difícil. O silêncio é bom também, né? Eu falaria assim, se permita errar. Porque eu venho de uma criação que meu pai falava assim, ó. Se você fizer as coisas certas, não tem como dar errado. E eu sou a prova disso, de que assim, gente, eu fazia as coisas certas, de acordo com o script, com o que as pessoas falavam, mas dava muito errado. Então, se permita errar, erre cada vez mais, porque é um errar menos, é uma possibilidade de você acertar ali na frente. Então, os erros, eles vão nos amadurecendo, vai te capacitando. E, assim, a partir dos meus erros, eu posso ajudar outros empreendedores, outros autônomos, né? Que eu já passei por essa jornada. Então, tudo vira experiência, tudo vira bagagem. É difícil porque eu acho que essa geração que a gente chama dos jovens hoje, né? Eu me considero jovem ainda, tá? Mas eu acho que essa geração mais jovem, existe uma preocupação em errar deles, né? Que é até de saúde mental e tudo, de se cobrarem, saber onde eles querem estar, né? Eu me sinto aos 35 anos que eu não sei ainda o que eu quero fazer. Eu tenho vários projetos. Eu consigo me projetar daqui 3 anos, 5. Mas eu não consigo saber se daqui 3 anos eu continuarei fazendo isso aqui, se eu vou estar dando aula, se eu vou estar apresentando, enfim. Você consegue deixar uma mensagem, assim? Até um conselho, talvez. Dizem que conselho não é bom de dar, mas fica à vontade, porque eu acho que para alguém que superou o mercado, que mudou, né, que tem uma empresa, que errou, talvez você tenha muito a dizer para esse pessoal, né? Eu acho que é assim, permita-se. Cada fase, ela tem a sua dor e a sua delícia. Então, faz aquilo que está fazendo sentido para você agora. Se daquele na frente você vê que não faz sentido, você muda a rota. Porque eu acho que o bacana da vida é a gente poder mudar os caminhos. Porque senão não faria sentido. A gente poderia ser concursado, por exemplo, que começa em um cargo e as chances dele continuar naquele cargo a vida inteira é muito grande. Então, ó, já que nós somos privilegiados e podemos escolher isso, vamos fazer aquilo que faz o nosso olho brilhar e que aquece o nosso coração, que eu acho que é o mais, assim, importante. Mas você insiste que as pessoas têm que ter a sua própria empresa, seu próprio negócio, ou você acha que não? Eu acho que tem. Eu sou da pessoa que fala, abra sua própria empresa. Porque a vida do empresário, ele tem o ônus e o bônus, né? Mas, assim, você consegue ter algumas possibilidades, você consegue viver algumas experiências que esse caminho CLT você não tem. Você consegue desenvolver habilidades diferentes, conhecer pessoas, conhecer histórias, que ali no CLT você fica um pouco mais limitado. E você vive na visão de alguém. A sua visão não tem importância. Mas quando você é empreendedor, aquilo ali faz sentido. Deixa eu só concluir, então, meu raciocínio dessa sequência de perguntas que eu tô querendo fazer.
Você acha que se profissionalizar, especializar, entender de técnicas e tudo, é necessário? Mesmo que você vá lá abrir, você vai quebrar a cara, você vai aprender, mas é isso, assim, você tem um caminho que você acha que quem quer ser um empreendedor, empresário, pode seguir? Não sei nem se é o segredo do sucesso ou o caminho do sucesso, mas a sua orientação, né? Eu acho que quando a gente tem curiosidade, já é, assim, meio caminho andado para tanta coisa. Eu não sei se existe um caminho para o sucesso, mas eu acredito muito no estudo. Eu acho que sem isso, se eu errei tanto estudando, me organizando financeiramente de todas as formas, né, possíveis, e se eu não tivesse estudado? Né, eu acho que o estudo, ele abre esses caminhos, essas possibilidades. Ele traz uma visão que às vezes a gente não percebeu, a gente não viu. Então, eu penso que a gente tem que estudar. E quanto mais eu estudo, menos eu sei. Menos eu me acho capaz de alguma coisa. Porque cada dia é uma coisa nova que você descobre. Tem um cineasta que eu gosto muito, que é o Glauber Rocha, né? Ele fala, ó, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, você produz qualquer coisa, né? Mas às vezes me parece que só ter uma boa ideia não é o segredo para uma empresa, né? E aí você traz o estudo também, mas me parece também que pela sua trajetória tem que ter coragem, né? Que é o que pelo menos é o que eu aprendi aqui hoje com você. Então, mais do que estudo também, talvez coragem, né? Uhum. E ter as caras de lá e quebrar a cara e tudo, né? Sim, poucas pessoas estão dispostas, né, a pagar o preço de fazer aquilo que acredita. Mas eu acho que o mais importante é você decidir. Até esse movimento de decisão é difícil. Você tem que fazer muitas etapas preparatórias. Mas decidiu, aí você já sabe o que você tem que fazer. É agir. Muito bom. Acho que é isso, né? Que bom, muito bom, né? É história para colocar coragem, né, nos coraçõezinhos aí de quem tá ouvindo, porque nem sempre é fácil mesmo, né? A gente sabe que o caminho, muita gente acha que você deve ver isso muito em sala de aula, né, Breno? Tipo, às vezes as pessoas acham que vai ser tudo muito rápido. Eu noto hoje a geração de hoje, talvez assim, achando que o sucesso ele vem de maneira muito automática e muito rápida, e não tem a paciência de entender que é isso aí, né? Tem etapas, tem... É a fase da jornada que a pessoa está vivendo, mas que se estiver fazendo tudo com dedicação, né, o sucesso, ele aparece. Né, errar dói, né? Perder dói. Eu fechei uma empresa na pandemia, né? E aí hoje eu me sinto meio ressaqueado dela. Eu não tenho coragem mais de voltar. Mesmo sabendo onde eu poderia acertar novamente. Porque é difícil, né? Você perder isso tudo, né? Igual ter sócios. Eu tive um sócio também uma vez que foi... O negócio foi caótico. Muito bom, acho que é isso. A gente vai encerrando aqui mais um episódio, então, do nosso AlphaCast. A gente bateu esse papo aqui maravilhoso com a Mariane. E ela vai deixar uma mensagem pra gente também, depois, no final desse programa aqui. Agradeço a sua participação, obrigado. Foi ótimo. Foi bacana, gente. Gostei bastante. Eu acho que a gente precisa ter coragem pra gente viver os nossos sonhos. Porque não faz sentido a gente ter uma vida insignificante, viver uma vida... sem brilho nos olhos, sem ar de vez em quando. Acho que a gente precisa disso pra gente se sentir vivo. Maravilhoso. Muito bom, Mari. Obrigado. Muito obrigada. E aí você segue a gente, curte, faz todo aquele procedimento das redes sociais e a gente tá sempre aqui com novas histórias também, né, Josi? Exatamente. A gente volta com mais um episódio em seguida. Obrigado, viu?